dia, agora vai. Boa quarta-feira. Bem que eu estou gravando isso aqui na segunda-feira. Então tivemos uma boa chuva essa noite, não? Estávamos precisando, está ar muito seco. Então aula em homenagem à chuva. Aula passada nós vimos o capítulo 44. Era aulas 44 e 45, nacionalismo e internacionalismo. Vimos aulas sobre nacionalismo, explicamos lá, e entramos em socialismo, de uma maneira geral, e especificamente dos socialistas utópicos. Agora nós temos o socialismo científico e o anarquismo, e um pouco das lutas aí dos trabalhadores. O socialismo científico, criado por Karl Marx, Friedrich Engels, portanto, também chamado marxismo. Já vamos dizer que o marxismo tem 1000 possibilidades para explicar. É um conjunto de ideias que vai explicar, desvendar a exploração capitalista, indicar aos trabalhadores possíveis lutas e, inclusive, indicando a superação daquela situação de exploração a partir da construção de uma sociedade justa, né, através de um processo revolucionário. Então, o marxismo é um sistema racional de explicação da realidade. Ele parte de um método, o método materialismo histórico, ou materialista histórico. Daí essa questão de socialismo científico, diferente do socialismo utópico, que partia muito da vontade de alguém, da bondade de outros, do carisma e tal. Aqui o Marx vai falar a partir da análise da história, como que se formou o capitalismo e como, por ele ter sido formado, ele pode também ser destruído. E ao destruir o capitalismo, construir um novo sistema, que vai ser o sistema socialista e depois o próprio comunismo. Mas é uma síntese aqui daquilo que nos interessa, visando o ensino médio, tá? O vestibular, Enem e tudo mais. Porque senão teremos várias variantes, né? Eu poderia perguntar para você assim, qual é o seu socialismo ou o seu marxismo? Você é marxista-leninista, trotskista, você é stalinista? Ou você segue Lukács? Ou prefere a análise de Gramsci? Talvez Che Guevara, Mao Tse-tung. Você então é castrista, ou talvez então Rosa Luxemburgo. Perceberam? Então essas que são praticamente interpretações a partir de que o Marx propôs, né? E que obviamente está ligada a como ela foi utilizada, porque existe aqui uma relação entre a teoria e a prática, tá? Dentro do nosso tema aí, do internacionalismo. O marxismo se coloca como internacionalista. Se você pegar a primeira grande obra, vai dizer lá, trabalhadores do mundo univos. Então, contra aquele nacionalismo burguês, nós temos aqui o internacionalismo operário ou socialista. Beleza? Então vamos assim. Esse sistema racional de interpretação da realidade por meio de uma análise histórica a partir dos trabalhos de Karl Marx e Friedrich Engels é o tal do socialismo científico ou marxismo. Primeira grande obra ou construção deles vai ser o Manifesto Comunista, que também já foi chamado Manifesto do Partido Comunista.
de 1848, onde ele já mostra aí esse materialismo histórico. E depois, em 1867, a obra de peso, que é O Capital. O primeiro escrito pelos dois, o segundo pelo Karl Marx. Em qual contexto essa produção acontece? Então ela tem aí três grandes contribuições, vamos dizer assim, né? Onde está assentado isso. Primeiro, na própria luta dos trabalhadores nesse período. Então esses anos 1830 e 1848, que veremos em breve, de muitos movimentos, movimento de trabalhadores. Até pela primeira vez, inclusive, o operário entra em cena enquanto classe, vamos dizer assim. E o Karl Marx e o Engels participaram desse processo. Então eles não são só teóricos, eles eram também militantes aí. Então, primeiro a luta dos próprios trabalhadores. Depois a ideologia alemã, na verdade o idealismo de Hegel, a que Marx estudou. E terceiro, o próprio socialismo, socialismo utópico. Então, a partir daí, vai nascer o marxismo, tá? A teoria marxista da história. Então, um sistema racional, internacionalista operário, se opondo ao nacionalismo burguês. Professor, mas por que vai aparecer assim? Os caras resolveram escrever e tal, o mundo como é que era? Gente, o contexto da produção é da Revolução Industrial. Como é que estava a situação do trabalhador? Né? Então, o trabalhador continuava trabalhando de 12 a 16 horas por dia, ele vestia mal, comia mal, mal remunerado, essa jornada absurda, acidente nas fábricas. Então, uma situação muito ruim. Ao mesmo tempo, a burguesia vai dizer assim, nossa, nunca esteve tão bom, nosso lucro é muito grande, as relações entre nós, patrões e os empregados, é a mais justa possível, afinal de contas, não temos escravos ou servos, há um acordo, né? Pagamos um salário, então está tudo certo. Mas quando você olhava lá para fora, você via que não estava tão certo assim, a situação era de miséria, de pobreza e de insatisfação. Então a teoria socialista aparece a partir desse conflito e dessa realidade, tá? A realidade do operário no século XIX. Então o Manifesto Comunista de 1848. Então estamos aí na metade praticamente, tá? Do século XIX. Quais os princípios? Temos alguns princípios do marxismo. Já falei que são várias tendências, né? Tem algumas questões que são básicas e todos concordam. A primeira é o método, tá? O materialismo histórico, que também pode ser chamado aí de materialismo histórico e dialético, tá? Que ele vai utilizar para interpretar a história, ou seja, a história será interpretada a partir de seu aspecto material, ou seja, nós vamos analisar como que os homens produzem aquilo que eles precisam para viver. É isso que interessa. Tudo o resto é importante também, mas não é o mais importante. Então a história dos reis, a história das ideias, a história das pessoas até que tem um sentido, mas isso não adianta. Marx até falava, né, que os filósofos têm se especializado, têm se esforçado em estudar, em interpretar o mundo. Mas Marx falava, cabe transformar a sociedade, não só interpretá-la. E como é que você transforma? Indo lá na raiz do problema que aquela sociedade apresenta. Então ele vai estudar. Então, por exemplo, nós temos aqui, vou pegar isso aqui, tá? Como se a sociedade, gente, ela pudesse ser dividida assim, ó. Aqui nós temos a base econômica da sociedade, que eu posso falar socioeconômica. Por quê?
é a base econômica porque aqui é onde está o trabalho, a relação capital e trabalho, onde se produz a riqueza. E essa produção, ela envolve além desse caminhão que passou aqui, envolve relações sociais, então a base. E aqui em cima nós temos a superestrutura. Então essa base econômica pode ser chamada de infraestrutura ou estrutura. Base econômica. E a parte de cima, a superestrutura. A base econômica é a forma com que os homens produzem a riqueza. Esses dois elementos juntos formam o que se chama de modo de produção. O que o Marx coloca é assim: a forma de produzir o que nós precisamos não foi sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Foram diferentes no tempo e no lugar, no espaço. Então nós tivemos lá o modo de produção primitivo, semelhante ao que nós estudamos quando vemos lá as sociedades indígenas, como as do Brasil. O modo de produção primitivo, inclusive, é o único em que não temos classes sociais. Desse modo primitivo vão surgir outros. O modo de produção asiático, que apesar do nome não foi só na Ásia, né? Então, na área da Mesopotâmia, na área do Egito, lembra do Egito? O modo de produção asiático tem a ver com aquela impérios teocráticos, lembra do faraó? Impérios teocráticos de regadio, faziam as irrigações e tal. E tive outros, numa outra evolução, num outro caminho, o modo de produção escravista. Aí você vai pensar, obviamente, lembrar Grécia e Roma. Aquela riqueza, toda aquela produção até hoje estudada e tal, que é o mundo grego e o mundo romano, só foram possíveis porque na base daquilo lá estava o trabalho do escravo. Aí tivemos o modo de produção feudal, baseado no trabalho servil. Então aqui quem trabalha é o servo. E estamos vivendo, quando o Marx escreve, ainda hoje, né? Mas quando ele escreve, um modo de produção capitalista. Então, para cada uma dessas formas, nós temos relações diferentes de produção. E se nós chegamos ao modo de produção capitalista a partir dessas transformações, eu vou tentar explicar algumas delas aqui, que é que garante que esse é o último modo de produção? Pela análise feita, não. Dentro do modo de produção capitalista vão surgir contradições que vão levar, né, por N fatores, a um novo modo de produção. Eu posso chamar de modo de produção comunista, ou modo de produção socialista e depois comunista. Então veja, tem um método aqui, tem essa análise de como começou, de como funciona. Mas o que importa agora é que esta base socioeconômica é que o Marx considera ser o mais importante na história, porque ela vai determinar a superestrutura. Se aqui embaixo é a produção, o que é a superestrutura? A política, a cultura, a religião, a ideologia. Então as leis estão aqui na superestrutura. A mentalidade das pessoas, superestrutura. Só que essa superestrutura, ela está ligada, ela é, na verdade, determinada pela base. Como assim, professor? O que tem a ver? Pensa numa sociedade escravista. O modo de produção é escravista. O que a lei vai dizer? Que é normal, que é bom, que é correto ter escravos. A lei diz que é legal. O que a mentalidade vai dizer? Ah, mas ele se deixou ser escravo. Ela vai aceitar, vai justificar isso. Já no modo de produção capitalista, a lei vai falar o quê? Não, a escravidão está errado, é ilegal. A nossa mentalidade vai falar que absurdo. A religião pode falar até que pecado. Então ele quer dizer que essa forma política,
cultural, mentalidade, ideologia, ela está ligada e depende da mudança ou do que é a produção. Portanto, se você quer mudar a sociedade, não adianta ficar só investindo, né, na superestrutura. Você tem que investir na base da sociedade. Investir na superestrutura, você pode mudar algumas coisas, pode mudar algumas leis, você pode melhorar uma coisa ou outra, ou piorar uma coisa ou outra. Né? Você pode, por exemplo, conquistar alguns direitos dos trabalhadores lá, ou pode perder também, retirar alguns direitos, está tudo ali. Mas sempre dentro da mesma forma, tá bom? Se você quer revolucionar, não só mudar, você vai na base da sociedade. Então você tem que mudar o modo de produção. Se você quer derrubar uma árvore, você vai ficar cortando as folhas dela, não, você pode até moldá-la, mas você só vai derrubá-la se for na raiz. Se você quer apagar o fogo, vai soprar fumaça? Não, você vai na base do fogo. Tá? Então, primeiro é legal essa análise que ele faz a partir do modo de produção, da superestrutura política, leis, religião, etc., mentalidade, e da estrutura, que é a base socioeconômica. Muda a base, muda tudo. Então, ponto 1. Tudo ligado, tá? O ponto 2, estou vendo o relógio aqui, é a tal da luta de classes. Em cada uma dessas sociedades, exceto na primitiva, no modo de primitivo não tinham classes, não tem luta de classes. Existe uma luta de classes nessas sociedades, que aparece lá no Manifesto Comunista. No seu livro, inclusive, tem um pedaço do Manifesto Comunista onde ele mostra essas classes aí, dá um exemplo. Tá? Então, de uma forma bem simplificada, o opressor e o oprimido. Tá? Aquele que explora e o que é explorado. E essa luta de classes aparece de maneira um pouco mais sutil ou de maneira mais agressiva. Uma reivindicação, um salário baixo, uma greve, um saque, etc., até chegar numa revolução. Então, para Karl Marx, essa luta entre o opressor e o oprimido é o motor da história. É uma luta de classes, o motor dessa história. E na época em que estamos vendo, as coisas ficaram mais, na visão dele, simplificadas. Nós temos, de um lado, a burguesia, dona dos meios de produção, dona da fábrica, dona da terra, dona das máquinas, dona do capital. E do outro lado, o operário, ou o proletariado, dono dele mesmo só, da força de trabalho, daquilo que ele sabe fazer. Esse operariado é aquele que é tido pelo marxista como o elemento revolucionário do processo. E veja, a revolução já aconteceu em outros momentos, o mais presente, né, de lembrar assim, é a Revolução Francesa. Entendam lá que a burguesia, que era o terceiro estado, consegue se organizar, luta e derruba o primeiro estado, que era a nobreza. A diferença é que aquela burguesia ficou sozinha no poder e não com aqueles com os quais ela lutou, os camponeses, os sans-culottes. Então continuou sendo um estado de uma minoria. Tá bom? Bom, por que são os operários? A classe revolucionária. Bom, é aquela que é mais explorada aqui. O operário é aquele que produz a riqueza. E o operário também seria aquele que despertaria para a luta por conta da própria situação de trabalho dele. Né? Existe uma contradição em tudo. Então, pensa lá no trabalho do filme do Tempos Modernos, que eu passei aquela parte para vocês. O Chaplin apertava, o outro vinha e batia. Ele apertava, o outro batia. Se ele não apertava, o outro não podia bater. Então, percebe, isso que é e que leva a uma alienação, também poderia ter um efeito diferente. Ele perceber que se o outro não fizer a parte dele, eu não faço a minha. Então, vamos começar a perceber que dependemos um do outro. De uma certa forma, esse operário vai despertar a sua consciência. Tem um poema muito interessante olha só, né, do poetinha, né, Vinícius de Moraes, chamado E o Operário Disse Não. Sensacional. Esse despertar do operário que não conseguia ver em nada ele. Talvez não sei quem eu sou.
e de repente ele começa a perceber que em tudo que existe tem a mão dele. Muito legal isso daí. Então, luta de classes, materialismo histórico. Então, uma dominação de uma classe sobre outra, burguesia sobre o proletariado. Motor da história ou lógica explicativa da história. Nesse processo, aquela luta econômica para diminuir a jornada, para aumentar o salário, ela também tem a função de despertar essa consciência de classe, porque essa consciência vai se despertar não só naquele trabalho, mas na luta para melhorar as condições de vida do grupo, tá bom? Terceiro, a revolução proletária e a mais-valia. Gente, mais-valia é a diferença entre aquilo que o operário produz e o salário que ele recebe. Então, mas o que tem a ver? Então, é que quando eu falo escravo, você dificilmente não vai entender que há algo errado nisso, que é uma exploração, tá? Que ele é explorado. O escravo é torturado, não tem salário, etc. Se eu falo servidão ou servo, você também logo identifica isso. O servo tinha muitas obrigações. Talha, banalidade, corveia, dízimo e não sei o que e tal. Não podia caçar. Tá? Mas quando eu falo operário, não aparece muito isso. Porque como eu falei anteriormente, ele vai trabalhar, ele escolhe fazer isso, ele não é comprado como é o escravo. Ele pode mudar de um lugar para outro, coisa que o servo não poderia fazer. Ele tem o salário. Então parece que está tudo certo. Aí eu falo, não, temos um trabalho não pago. Como é que eu vou explicar isso? É facinho, não é? Vamos supor, eu não tenho aqui uma régua, então que seja aqui o nosso de novo. O operário vai trabalhar 10 horas, exemplo de 10. Pode ser 12, era mais, né? Mas só para ficar mais claro, 10 horas. Mas ele trabalhou só 4, em 4 horas que ele trabalhou, porque ele trabalhou 10 horas para ganhar X dinheiro. X, qualquer dinheiro. Mas em 4 horas, ele já produziu X dinheiro. Só que ele não pode falar, estou indo embora, e beleza, já conseguiu que eu produzi o meu salário. Não, você foi contratado para 10. Então ele continua mais 6 horas. Nossa, então essas 6 horas é o lucro? Não, não é o lucro, tá? Porque nessas 6 horas o patrão dele ainda vai pagar a energia elétrica, vai pagar matéria-prima, vai subornar alguém, vai contratar um vigia, sei lá, tem os gastos. Mas de repente, mais 2 horas do trabalho do operário já dá isso. Aí você tem lá mais 4, que seria o lucro dele, tá bom? Então, todo trabalho é explorado. Todo trabalhador é explorado. Se ele ganha muito é porque ele produz muito. Isso deixou muita gente revoltada, né? Mas é um pouco do que é a própria mais-valia. A diferença entre o valor de riqueza produzido pelo operário, pelo trabalhador, e o valor do salário pago a ele, que ele recebe. Ali está a exploração. Já ali está a exploração. E do outro lado nós temos também dentro desse item 13 aqui a revolução proletária. Quer dizer, em dado momento isso fica tão absurdo, lembra da consciência de classe, vem a exploração, vem as lutas, a revolta. Que na ideia marxista é uma revolução proletária. Tivemos lá as revoluções burguesas, agora as revoluções, ou a revolução proletária. E o que essa revolução vai fazer? Destruir a propriedade privada. Porque é justamente o fato da burguesia ser a dona dos meios de produção, a dona da propriedade que produz mais riqueza. Então não é a propriedade da minha caneta, ou da minha camiseta, ou da minha casa. É
propriedade dos meios de produção. A terra, a máquina, a fábrica, isso que produz riqueza não pode ter um dono. Isso é da sociedade. Então, derrubar, destruir, acabar com a propriedade privada. Aí você acaba com a exploração, você acaba com essa mais-valia. E, obviamente, a partir daí acabar com o próprio sistema capitalista, tá? Criando outro sistema. 4, que está aqui, que é o que vem aí, né? Que é o socialismo e o comunismo. Então, ao destruir o sistema capitalista, você vai na direção do comunismo. Mas na análise marxista, você passa por esse processo aqui, chamado socialismo. Então, é um novo modo de produção, modo de produção socialista. Só que no socialismo, você ainda vai ter diferenças, você ainda vai ter Estado, ainda vai ter governo. Mas você terá um governo da classe trabalhadora, portanto é um governo da maioria, diferente do que existia antes. Um Estado burguês é um Estado da minoria. O proletário é a maioria. Então ele vai fazer a distribuição dessa riqueza de maneira mais justa e vai promover a sociedade até o ponto em que o próprio Estado não vai mais ser necessário. Então você vai chegar no modo de produção comunista. No modo comunista não tem Estado, não tem mais classes sociais. O comunismo é a sociedade plena, onde você atinge as suas plenas potencialidades. Você vai ter aquilo que você precisa, tá? A cada um segundo a sua própria necessidade. Dessa forma, o socialismo ele é visto aqui como uma transição, uma passagem do capitalismo ao comunismo. Essa transição socialista também pode ser chamada de ditadura do proletariado. Nossa, ditadura, é uma ditadura, porque isso vai ter que ser feito a partir de uma revolução. E vai ter que ser imposto em vários momentos. Porque as próprias pessoas, boa parte delas, né, não vão aceitar isso. Então, há uma ditadura do proletariado, só que é, então, uma ditadura da maioria. Até chegar na sociedade plena. Professor, mas isso aí, como é que é? Não sei, estou achando que é utópico, né? Não, não é, é uma análise. Já se conseguiu chegar em algum lugar? Sim, socialista. E, o comunismo, essa proposta comunista, não foi implantada em nenhum lugar. Tá? Não se chegou a isso. Ainda é uma teoria, uma proposta, uma ideia. O socialismo, gente, ele é tanto um conjunto de ideias, como eu falei, né? Esse sistema racional, esse conjunto de ideias que explica o capitalismo e os próprios socialismos. Então, uma doutrina. Mas ele também é um sistema, fruto desse movimento explicado pelo próprio socialismo. Então, é uma doutrina e é o sistema econômico. Chegamos em alguns lugares até o socialismo, ou um tipo de socialismo. Mas no comunismo, nenhum lugar. Ah, mas diz que lá em Cuba é comunista, em China é comunista. Por quê? No poder está o Partido Comunista. Então, politicamente, você tem lá o Partido Comunista, que impõe à sociedade alguma dessas regras, acreditando que ela... Porque no comunismo, gente, a sociedade era planificada, a economia ela é estatal, é planificada, diferente do liberalismo. Então, quem impõe isso é o Estado. Mas nunca deu salto para uma sociedade comunista, isso ainda não. Tá? É possível, não sei, pode ser que sim. Tá? Vamos ver agora o outro lado, que é o anarquismo, mas que temos que dar uma pausa.